Olá, eu sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Nós estamos fazendo esta série sobre o Espírito Santo e ela tem tanto a acrescentar à nossa vida porque fala de uma pessoa que cuida de nós. E eu gostaria de deixar para você o seguinte pensamento. O Espírito Santo, que é Deus, tem dentro de si pensamentos maiores e mais elevados que os nossos. Para que a gente tenha acesso aos planos de Deus, para que a gente tenha acesso aos pensamentos de Deus e aquilo que Ele planeja para a nossa vida, como diz lá em Jeremias 29:11, que os planos de Deus são maiores e melhores, a gente só consegue isso através da pessoa do Espírito Santo. Andando com Ele, conversando com Ele, pedindo a companhia dEle. Então, neste momento, eu gostaria que antes de você até ouvir esta mensagem, que você fizesse uma oração e convidasse o Espírito Santo para que abrisse a sua mente para aquilo que vai ser dito aqui. É muito importante que você tenha este momento com Deus e durante toda a mensagem fique em oração, pedindo a Deus para que Ele fale ao seu coração e lhe mostre claramente o que Ele está tentando lhe dizer. Não é por acaso que você chegou a esta mensagem, não é por acaso que você está ouvindo esta série. Existe um propósito maior em tudo isso. E você precisa descobrir qual é o propósito para a sua vida em especial. Episódio de hoje, Chuveiros de Graça. Em Zacarias 10:1 tem o seguinte verso: Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Lá no Oriente, a chuva temporã, ela cai no tempo da semeadura. E essa chuva ela é necessária para que a semente ela consiga germinar. E aí, os fertilizantes, aguaceiros que caem ali sobre tudo aquilo que está sendo plantado, é uma influência muito poderosa, porque aqueles tenrinhos brotos, eles vão o quê? Cada vez mais se desenvolvendo para que traga o quê? Vida. Vida às pessoas através daquilo que está sendo plantado. Quando vai chegando o tempo final da estação, essa chuva serôdia, ela amadurece o grão. E aí o que acontece? Com esta chuvinha, ela prepara a ceifa. Jesus, ele emprega essas operações da natureza para representar a obra do Espírito Santo na nossa vida. Como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine e então ela depois amadurece para a colheita, assim também a gente tem que pensar que o Espírito Santo, para levar avante de uma etapa a outra, o processo de crescimento espiritual na nossa vida precisa do quê? De amadurecimento. Este amadurecimento do grão, ele representa a conclusão do trabalho da graça de Deus na nossa alma. Pelo poder do Espírito Santo, a imagem moral de Deus vai sendo aperfeiçoada no nosso caráter. E a gente deve ser completamente transformado à semelhança de Cristo. Então é importante que a gente entenda que tudo na nossa vida necessita de um amadurecimento. Assim como as plantinhas, elas passam por um processo, nós seres humanos também passamos pelo mesmo processo. Mas o final deste processo é que a gente precisa ser completamente transformado à semelhança de Jesus Cristo. Muita gente, em grande parte, tem deixado de receber esta chuva temporã
e tem perdido a possibilidade de obter os benefícios que Deus providencia para nós através dela, porque na verdade mesmo elas esperam que estas falhas que elas vão camuflando ao longo da vida, elas serão supridas em algum momento pela chuva serôdia. Quando esta maior chuva, maior abundância de chuva, que a gente chama de graça, estiver para ser dada a cada ser humano, aí essas pessoas pensam o seguinte: neste momento eu vou abrir meu coração. E a gente comete um erro muito grave com isso. A obra que Deus começou no coração humano, dando a sua luz pouco a pouco e o conhecimento, eles precisam continuar avançando. A gente não pode esperar um milagre repentino acontecer e a gente mudar de uma hora para outra. Nada na nossa vida é feito desta forma. E aí a gente precisa estar consciente de que a gente tem a necessidade de permanecer com o Espírito Santo. O nosso coração, ele precisa ser esvaziado de qualquer contaminação. Ele precisa ser purificado para que o Espírito Santo consiga habitar nele. E é pela confissão, pelo abandono do pecado, a gente estando o tempo todo em fervorosa oração, a entrega pessoal a Deus. É desta forma que aconteceu com os discípulos, que passaram aqui, quando eles começaram a se preparar para o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes, que precisa acontecer também na nossa vida. Não é um milagre repentino, não vai acontecer assim, a gente deita, acorda e fala: Senhor, por favor, eu preciso que o Espírito Santo tome conta da minha vida. Precisa haver uma entrega, precisa haver arrependimento, precisa haver reconhecimento do mal que existe dentro da gente, precisa haver pedido de perdão. E a gente só consegue fazer isto de uma forma correta, de uma forma elevada, se a gente começar esta obra hoje, agora, neste momento. A gente só consegue pedir a bênção de Deus e esperar em Deus se a gente tiver a segurança que ao longo da nossa caminhada nós dependemos de Deus. Eu falo isso porque muitas pessoas, elas dizem para mim que não sentem Deus perto, que não sentem que Deus fala com elas, que não sentem que a presença de Deus está perto delas. Pelo contrário, pessoas que se dizem cristãs, muitas vezes dizem que se sentem vazias, se sentem perdidas. Você precisa avaliar como é que tem sido essa experiência. Às vezes, a gente se prepara para várias áreas da nossa vida. Para casar, para ter filhos, para fazer faculdade, para montar uma casa, comprar uma casa, tudo tem planejamento. E por que a gente não consegue fazer um planejamento para viver uma vida com Cristo? Eu imagino assim, que é verdade quando a Bíblia deixa claro que nós somos avessos a essa vontade de Deus viver em nós, estar em nós. Naturalmente, pelo pecado que existe em nós, a gente não tem essa disposição. Mas percebe que se nós não nos esforçarmos para essa disposição, nós vamos perder muito das bênçãos de Deus. Nunca esqueça que é Deus que começou essa obra na gente. E é Deus que vai terminar esta obra. Jesus vai tornar o quê? Que a gente seja completo nele. Mas a gente não pode negligenciar a graça representada pela chuva temporã. A gente não pode negligenciar a presença do Espírito Santo ao nosso lado, clamando para a gente falar com Ele, clamando para a gente depender dEle, clamando para a gente entregar a nossa vida na mão dEle, clamando para a gente se arrepender das coisas ruins que a gente faz, porque Ele fala com a gente das coisas ruins que a gente faz.
Somente aqueles que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz. Ao não ser que a gente esteja se desenvolvendo diariamente em cada situação da nossa vida para parecer com Jesus, para ser semelhante a Ele, se a gente não reconhecer que a gente precisa do Espírito Santo neste momento, né, dessa semeadura que está sendo feita na nossa vida, com essa chuvinha baixinha que a chuva serôdia, chuva serôdia, nós vamos ter dificuldade de receber as maiores bênçãos de Deus. Então, o meu convite para você hoje, que você entendendo um pouquinho do plantio, né? Uma plantinha, quando você começa a colocar um pouquinho de água ali, para que ela possa dar, né, os seus frutos, a sua vida. A mesma coisa é o Espírito Santo. Ele se aproxima calmamente de nós, começa a nos abraçar, a falar ao nosso coração as coisas que a gente precisa mudar, as coisas que a gente precisa crescer espiritualmente, amadurecer, se alimentar, porque muitas vezes a gente precisa de alimentos ali para poder seguir o nosso dia, então buscar a palavra de Deus e tentar entender os seus propósitos. Tudo isso é importante para que o nosso caráter, que é a única coisa que nós vamos levar de concreto para o céu, ele possa ir sendo moldado. O convite de Jesus hoje para você é esse. É que você sinta o desejo do Espírito Santo estar ao seu lado e te ajudar a ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa espiritual, ser uma pessoa que reconhece a sua necessidade de Jesus. Que Deus possa te abençoar e que você possa realmente sentir o desejo de que sua vida esteja conectada ao Espírito Santo. Que Deus te abençoe.